E aí galera, tudo bem? Aqui é o Kael, professor de História Colégio 01. E a gente está seguindo aqui nas nossas aulas do sexto ano, falando dos povos da antiguidade, né? Espero que estejam bem, espero que vocês estejam tranquilos, estudando, vendo as aulas. E hoje a gente vai seguir os conteúdos falando sobre os povos da antiguidade, né? A aula passada a gente falou dos fenícios, hoje vamos seguir falando dos persas, certo? As características gerais, a localização, sociedade, cultura, religião, tudo muito simples, tudo muito tranquilo, beleza? Espero que estejam bem e vamos nessa. Vou passar aqui a tela. Beleza. É, bom, deixa eu ver, tá? Opa. Bom, é, começar a falar sobre a Pérsia, né? Onde era a região que os persas viviam, né? Era uma região localizada entre o Golfo Pérsico e o Mar Cáspio, que era correspondente ao atual Irã, que em 2000 anos antes de Cristo era habitado por diversos povos, tais como os medos, que ocupavam o norte, que era mais fértil, e os persas, que ocupavam o sul, menos propício à agricultura. Então, vocês estão vendo aqui, ó, essa região do meio aqui, mais ou menos para cá, aqui, ó, da Pérsia e tudo, quase indo para a Índia, certo? É a leste da galera dos, 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 do, dos povos mesopotâmicos, dos povos também da Fenícia, certo? Eles ficavam mais a leste desse povo todo, beleza? E eles ocupavam mais o sul, sabe? Que Persépolis, Susa, e os medos ocupavam o norte. É, a região sul, no caso, ela não tinha tantas condições de agricultura, de agricultura e pecuária, sabe? Era uma região meio montanhosa. Você pode ver aqui no mapa esses relevozinhos aqui, né? Essas sombras aqui são as montanhas. Então a região se localizava numa região muito montanhosa, o que tornava mais difícil você plantar e ter animais, certo? E eles tinham uma disputa muito grande com os medos pela região toda, né? Os medos ocupavam o norte. E até que em 1509 a.C., os persas foram liderados pelo Ciro, eles derrotaram os medos, conquistaram sua autonomia política e deram início a um rápido processo de expansão territorial. Ou seja, eles derrotaram os medos e se expandiram, né? Tipo, expandiram para essas áreas aqui, perto do Vale do Indo, se expandiram para a Síria, para a Armênia, que seria a Armênia, né? Chegando até nos Cáucasos, dominaram o Egito, dominaram a Mesopotâmia, chegaram quase a dominar também a Grécia, só que eles perderam as batalhas, né? É, e era um império bastante grande, um império bastante é, populoso e volumoso de seu tamanho, né? Era o maior império da época. E agora que vocês entenderam onde é a localização e tal, como gerar um império desse, né? Como lidar com o império? É, como a gente pode, como é que posso dizer, gerir um império desse, certo? Bom, a administração política deles era baseada na divisão de territórios em unidades chamadas satrápias, com seus líderes conhecidos como sátrapas, além do estabelecimento de funcionários legais ao rei em cada uma dessas regiões. A gente no Brasil tem nossos estados, né? Tem o estado do Ceará, o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro. Cada estado tem seu governador, né? Que ele chefia, né? O estado, faz ações, só que ele se reporta diretamente ao presidente, né? Os persas, eles têm uma parada parecida, muito importante da gente, obviamente, né? É, cada sátrapa era ligado ao rei, cada sátrapa era ligado diretamente ao rei, e além disso, havia os chamados, eu não botei aqui no slide, mas havia os chamados olhos do rei, né, que eram representantes diretos dele nos reinos que se reportavam diretamente ao rei. Então, se o sátrapa fizesse alguma coisa contra o líder persa, né, contra a autoridade central, os olhos do rei reportavam isso para o rei e o rei poderia fazer alguma coisa a respeito, né? Punir o sátrapa, expulsar ele, enfim. É. Além disso, isso é uma das coisas que ele traz de diferente em relação a outros povos do período, né? Outra coisa que é bastante única dos persas é a chamada política de tolerância cultural e religiosa com os povos dominados. Porque o que acontecia quando você dominava um outro povo, tipo outros povos, né, os mesopotâmicos, o Egito e tal, eles geralmente apagavam os traços culturais e religiosos, né? Tipo, eu tenho meu vilarejo, tenho meus costumes e tal, aí o Egito me domina. O Egito vai me obrigar a parar de crer no que eu acredito, né? Tipo, parar de seguir minhas culturas, meus traços culturais e religiosos, para seguir os deles, né? São exemplos, só para entender isso.
No caso dos persas, eles não faziam isso, sabe? Eles chegavam no território, dominavam, e chegavam e falavam, ó, a gente não quer mudar nada de vocês, não quer dar seus costumes, sua cultura, vocês podem seguir seus credos, podem seguir suas religiões, seus hábitos culturais, mas vocês têm que pagar impostos para mim, certo? Eles faziam isso com as elites também. Eles tentavam pegar as elites, aqui mais para frente, né? Assim, eles tentavam cooptar as elites, né, para seguirem eles, né, tipo, dar benefício às elites, para não terem, como eu posso dizer, revoltas, para não ter atritos, sabe? Para eles não terem mais atritos ainda. E isso é uma estratégia que funcionava bastante para manter o território tão grande. Além disso, uma coisa que eles criaram, que eles inovaram também, foi a questão das chamadas massivas registradas, né, obras públicas e a unificação da moeda. A gente vai falar isso mais quando falar da economia, né, no próximo vídeo, mas os persas fizeram uma extensa rede de estradas, vocês podem estar vendo aqui no mapa, e obras públicas, certo? Tanto para chamar mais gente, né, trazer pessoas para eles, quanto para facilitar a comunicação entre o reino, entre os diferentes estados, entre diferentes satrapas, aliás, né, entre os diferentes pontos. Isso foi uma coisa muito importante para unificar todo o território. E além de obras públicas gigantes, né, de palácios, de templos, justamente também para tornar o império mais presente em todos os cantos, beleza? E é uma questão monetária, que eu vou falar mais para a aula seguinte. Então, nessa parte do vídeo, nessa primeira parte, o importante é a gente perceber onde os persas localizavam, né? Que era justamente na Pérsia, nessa região sul, que não tinha tantos recursos quanto o norte, e que, após eles derrotarem os medos, conseguiram derrotar os medos, né? Na guerra da autonomia da Pérsia, eles conquistaram essa autonomia política e começaram a seguidamente dominar muitos povos da região, né? Olhando no mapa, os egípcios, os mesopotâmicos, a galera da Índia, tipo, dominar bastante, certo? E que a administração política deles era baseada na divisão de territórios, para conseguirem dividir o território de forma mais consciente, né? Que eles tinham uma política de tolerância cultural e religiosa com os povos dominados, e que eles também procuravam meios de conectar os estados, né, as satrápias, através da rede de estradas, de obras públicas e da unificação monetária, beleza? Então, na próxima aula eu vou falar um pouquinho da sociedade, da cultura e da religião, beleza? Até lá!